Olá, nós estamos juntos mais uma vez para o nosso podcast IBJMS e eu quero agradecer aqui pela tua presença, assistindo o nosso trabalho, confiando naquilo que nós estamos fazendo. Quero aproveitar também para mandar um abração para os nossos patrocinadores, o pessoal todo lá, a equipe da Coptech, um grande abraço para vocês, agradecemos aí por acreditar na nossa proposta, naquilo que nós estamos fazendo, e também um abraço para o pessoal da Cobratec lá da cidade de Assis, que nos patrocinam, nos ajudam na caminhada e que estão com a gente neste início do trabalho do podcast IBJMS. Bom, hoje nós estamos com a grata presença de um missionário, pastor, que se fez presente em nossa igreja, em um dos nossos cultos, e nós decidimos convidá-lo para compartilhar um pouco da sua história de vida, do seu testemunho, sua história de conversão. Eu tenho absoluta certeza que ouvir o testemunho deste pastor, deste missionário, vai impactar a tua vida. Seja muito bem-vindo, pastor Ítalo. É um prazer muito grande, uma alegria imensa para nós tê-lo aqui no nosso podcast. Ô, meu pastor PH, é uma honra, é uma imensa alegria. É um privilégio para mim, na verdade, poder estar participando desse programa tão especial, desse podcast da IBJMS. Isso. Né? Igreja Batista Jardim Morada do Sol. Sim. Que eu tive o privilégio de conhecer. E quero aqui, desde já, agradecer também a audiência, os irmãos e amigos que estão aí acompanhando, assistindo. E desejar, né, que o nosso bate-papo seja abençoador de alguma maneira. E toda a glória é para o nosso Deus, Ele Amém. que faz prodígios, milagres, transforma vidas, né? Eu estou muito grato por essa oportunidade. Sim, nós que agradecemos, e eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui, a nossa conversa, vai trazer informações e uma troca de experiência, sobretudo as tuas experiências pessoais, não é? Podem e, sem dúvida alguma, farão diferença nas vidas das pessoas que vão assistir o nosso conteúdo. Bom, pastor, eu gostaria de começar, então, conversando contigo, e a gente precisa falar naturalmente a respeito da tua história de conversão, que sem dúvida alguma é providência divina, é algo sobrenatural que aconteceu na tua vida, a forma como tudo ocorreu, não é? Então eu gostaria que o irmão contasse pra gente lá desde o começo essa história, com detalhes, para que os nossos internautas possam ter conhecimento da tua história e possam realmente chegar à conclusão de que a tua história, a tua experiência de conversão é algo sobrenatural que Deus realizou na tua vida e que ainda continua realizando no teu ministério, mas depois a gente vai falar um pouco sobre o ministério. Fala pra gente como foi a tua experiência com Deus, como o Senhor conheceu a Cristo. Amém. Então, para mim é sempre uma grande emoção falar daquilo que Deus tem feito na minha vida, porque nós sabemos do nosso contexto religioso brasileiro, né? E nós sabemos que o povo brasileiro é um povo muito fervoroso, muito devoto, né? De muita crença. E eu sou nascido no interior do Ceará, né? Minha cidade de origem, minha cidade natal é uma cidade de uma região chamada Vale do Jaguaribe, fica no interior do Ceará. Minha cidade chama Russas. E eu sou o 12º filho de um ex-vereador lá da nossa cidade. O meu pai se chamava Zé Matoso. E eu cresci nesse contexto, né, da religiosidade sertaneja, mas também numa situação familiar muito controversa, porque meu pai teve 2 famílias. Então, com a primeira família ele teve 11 filhos, com a minha mãe teve mais 5. Então, somos 16 irmãos. Ele, por ter sido vereador várias vezes, era muito conhecido. Então, isso para mim, quando criança, sempre foi algo que chamou muito a minha atenção. Eu achava o máximo do meu pai ser conhecido. Mas assim, a nossa experiência com Deus era mais aquela experiência de ouvir falar, né? Culturalmente, as pessoas falando graças a Deus, Deus é bom, mas eu não conhecia Deus como a Bíblia revela, como Deus quer ser conhecido de forma pessoal. Então, eu posso dizer hoje com muita convicção de que Deus existe, de que Deus
tem um plano, um propósito para a nossa vida, porque eu estou vivendo isso na minha vida praticamente de forma consciente há 22 anos. Porque o meu pai, ele já tinha alguns problemas de saúde, como pressão alta. Para o senhor ter uma ideia, pastor, o meu pai ele era 38 anos mais velho que minha mãe. Verdade. 38 anos mais velho que minha mãe. E lá no Nordeste, aqui mesmo em São Paulo a gente pode até encontrar isso, mas no Nordeste é muito assim, comum você encontrar homens mais velhos com mulheres mais jovens, né? E Talvez seja até uma questão cultural, não é? sim, porque ainda né? Já mudou muito, mas ainda é muito difícil a questão de formação, de desenvolvimento, principalmente nas regiões do interior. Então as meninas acabam se deixando levar mais facilmente, né? Pela aparência, pela postura do homem, né? Como aquele salvador da pátria, aquele cara que bota na garupa lá da mula e vai, foge, né? Minha mãe fugiu com meu pai. Meu pai tinha 53, ela tinha 15. Rapaz. Então, hoje ele estaria preso, né? Sim, sim. Mas 36 anos atrás, 36 não, 40 anos atrás, porque eu nasci quando ela tinha 18, mas 40 anos atrás, isso era muito natural lá, né? Então, minha mãe se juntou com meu pai e eu cresci nesse contexto, né? De meu pai tendo 2 famílias e minha mãe é muito novinha, meu pai já mais experiente, já aquele homem conhecido na roça, lá na comunidade. Então, eu cresci nesse contexto. Quando eu tinha aproximadamente ali entre 9 e 10 anos, meu pai teve um infarto, né, e veio a óbito. Então, isso mudou completamente a nossa vida, porque tudo girava em torno da figura do meu pai, tanto pelo fato dele ser mais velho, mais experiente, mais conhecido, como pelo fato da minha mãe ser mais jovem, a gente ser mais recluso, né? A gente só saía de casa com meu pai, tudo era meu pai que resolvia. Então foi um choque para minha mãe, para mim, para os meus irmãos, e para nossa família foi um momento muito difícil, porque mesmo meu pai sendo vereador lá da cidade do interior, aquela coisa toda, ele não tinha aquela vocação política que a gente está acostumado a ver de negócio, né, de política como emprego. Não, meu pai tinha uma postura de política mais voltada para querer resolver as coisas. Meu pai tinha ele era um pouco, como é que eu posso dizer? Ele não era machista, mas ele era machão. Então, assim, quando ele viu uma situação que ele achava que não estava boa, ele queria resolver. Ele era aquele cara que se botava para resolver. Isso, para mim, era o máximo. Meu pai é o cara, meu pai é o... como a gente diz lá, é um bichão. Sim, aquela coisa assim do menino, né? Vem do pai Sim. E cria nele a figura até meio que de um super-homem. Né? Para mim, meu pai era o máximo, porque a gente passava na rua. Por exemplo, eu cansei de ver, eu com 7, 8, 9 anos mesmo, pouco antes dele falecer, eu cansei de ver dele tirar da nossa despensa lá, do nosso baú, tirar a comida para dar para quem precisava. E às vezes a gente até ficava precisando, né? Para o senhor ter uma ideia, quando ele faleceu, na época, em 97, ele ficou devendo mais de 4 mil reais, o que hoje equivaleria a uns 40 mil. Né? Porque em 96 teve uma eleição para prefeitos e vereadores, ele foi candidato, perdeu e tinha ficado devendo muito. Então, para nós foi uma situação difícil, porque os meus irmãos mais velhos, por parte de pai, tiveram que se juntar para resolver isso. E nós, da outra família, mais carentes e tal, a gente acabou tendo que lidar também com essa perda, porque ele era o provedor. Então, para mim foi um choque muito grande. Deixa eu só entender uma coisa, pastor Ítalo. O irmão está falando do contexto aí, da realidade, nesse momento em que teu pai já tinha 2 famílias e que chegou lá um momento em que, quando você tinha 9, 10 anos, ele faleceu. Isso. Ele continuava tendo as 2 famílias? Exatamente. Os meus irmãos, por parte de pai, como ele casou muito novinho na primeira relação dele, ele casou com aproximadamente 21 para 22 anos,
Então, meus irmãos, por parte de pai, eram mais velhos. O meu irmão caçula, por parte da minha mãe, é 1 ano mais novo que minha mãe. Minha mãe vai fazer 54 agora. Meu Uhum. irmão caçula, por parte de pai, tem 53. Então, toda a primeira família dele obviamente, ficou contra minha mãe, né? Achava que minha mãe estava querendo se aproveitar do meu pai. Mas ela, com 15 anos, na roça, uma menina filha de agricultor, tinha feito só até a quinta série, não era inocente, mas comparada com as meninas de hoje, que têm acesso à tecnologia, Sim, né, à informação, minha mãe era uma criança praticamente, né? E ela se apaixonou mesmo. Até hoje minha mãe ainda fala com muito amor do meu pai, né? Já faz 27 anos que ele faleceu, mas até hoje minha mãe ainda lembra com muito amor, muito carinho. Então ele marcou muito a nossa vida e a vida de muitas pessoas. Meu pai ajudou muitas pessoas, mas eles não eram cristãos, é, seguidores de Cristo, eram cristãos culturalmente, assim, aquele sim. cristão não praticante. E depois que teu pai faleceu, a tua mãe se relacionou Ah, com alguém? Ela casou novamente ou não? então, casou não, mas ela teve uns 2 ou 3 namorados, bem Aham, depois, ela passou uns 3 anos sem se relacionar com ninguém, havia uma sim. preocupação muito grande conosco, né? Porque eu estava com 9, o meu irmão posterior a mim, depois de mim, estava com 7, o terceiro estava com 5, a minha irmã, Williane, estava com 1 ano e 9 meses, e minha mãe estava com 28 anos de idade, grávida do terceiro mês, Isso quando teu pai faleceu? quando meu pai faleceu. Rapaz, que luta, hein? Uma luta. E assim, Misericórdia. ela tinha trabalhado até se juntar com meu pai, né? Cresceu na roça, foi trabalhar em casa de família junior. Na época, hoje a gente olha para trás e a gente vê como Deus é muito misericordioso. Porque minha mãe foi babá, ela teve uma professora dela lá em Rustas, ela nasceu numa localidade chamada Capim Grosso, na zona rural, e teve uma professora dela da terceira série, quando ela estava com 9 para 10 anos, a terceira série do fundamental, que na época a gente chamava de primário, né? Teve uma professora dela que se mudou para Fortaleza e levou ela como babá do filho. Então, minha mãe, com 10 anos de idade, foi ser babá Uhum. lá em Fortaleza. Então, esse contexto de crianças trabalhando ainda é muito comum no Nordeste. E minha mãe foi trabalhar de babá. Logicamente que a promessa da professora, e ela cumpriu, era dar estudo para minha mãe. E minha mãe ficou, né? Minha mãe ficou dos 10 até os 13 morando em Fortaleza, trabalhando nessa casa dessa professora, que levava ela para o colégio, mas ao mesmo tempo minha mãe trabalhava lá como babá, cuidando do menino que chamava Ítalo. Minha mãe colocou meu nome em homenagem a essa criança que ela se apegou, né? Ah, Uma criança sim. cuidando de outra criança. Essa é uma questão bastante curiosa, porque a gente sabe que o teu nome, nesse sentido, é muito incomum para aquela região. Sim. Aí E aí você está explicando, né, o porquê disso. sim, a minha mãe foi babá de um menino lá chamado Ítalo. E a família dessa professora depois foi para Portugal, 3 anos depois foi para Portugal. E minha mãe voltou para o interior, né? A professora queria levar minha mãe, mas o meu avô não deixou. Disse, não, minha filha não vai embora não. Já está longe um tempo aí, esse tempo todinho, vou trazer ela de volta. Aí a professora mandou minha mãe de volta, e isso foi uma bênção, porque muitas das vezes não acontece isso. Tem muitas crianças e adolescentes que vão morar em casas de família para trabalhar como babá ou doméstica, em troca de favor, em troca de um lugar para ficar ou de estudar, e que vão embora e depois desaparecem, né? E isso lá em Fortaleza ainda acontece E muito. a família acaba perdendo E a família contato. perde o E aí contato, são aqueles casos que às vezes a gente vê na TV ou em programas jornalísticos que depois de 30 anos, é que depois de vai encontrar, a décadas é que pessoa vai volta. reencontrar e tal. Isso. Mas a professora mandou minha mãe de volta lá para o interior, e aí foi quando o meu avô, que era compadre do meu pai tinha, a primeira mulher do meu pai, a primeira esposa dele, foi professora, também, e meu pai era vereador e tinha um comércio, né? Comércio, uma venda lá, que a gente chamava de bodega, né? Não sei se tem Aham. bodega aqui em São Paulo, mas lá a gente chamava de bodega. E meu avô pediu, então, ao meu pai, olha, compadre Zé, meu pai se chamava Zé Matoso. Ó, compadre Zé, a Vilaninha, minha mãe chama Vilane. Vilaninha tá voltando aí de Fortaleza, da professora lá, Dona Leone e tal, e a gente não quer deixar ela sem trabalhar, e ela não vai saber mais trabalhar na roça, então se o senhor puder arrumar um cantinho para ela na casa do senhor aí.
Aí minha mãe, com 13 anos, foi para casa do meu pai para trabalhar, ajudando lá no comércio, ajudando na casa, é, e em troca ganhando algum agrado. Foi quando meu pai começou a se apaixonar por ela, Aham. né? Aí foi trabalhar lá. E dos 13 até os 15, ele começou a ver aquela meninazinha formando, adolescente, minha mãe muito boa aparência, uma menina bonitinha e tal. E aí o que acontece? O... Minha mãe começou também a se apaixonar pelo meu pai e falou para uma tia dela que estava acontecendo isso, né? Que meu pai estava mandando bilhete, que estava querendo abraçar ela, não sei o quê. Hoje seria caracterizado como assédio, né? Sim. Mas na época ela entendeu que era romance. E meu pai se apaixonou mesmo, arriou os 4 pneus, como a gente diz lá. Aham. Arriou os 4 pneus. Só que, e tudo isso pelos bastidores, né? Foi quando minha mãe recebeu o conselho da tia dela de fugir para outra roça lá, chamada Lagoa Grande, e não disse nada para ninguém, nem pro meu avô. Minha mãe pegou as coisinhas dela e fugiu, sozinha, aconselhada pela tia dela. Meu pai surtou. Aí todo mundo ficou assim: ah, mas por que que o seu Zé tá tão preocupado? E, e aí foi quando ele começou a beber e dizer que não ia viver, não conseguia viver sem ela. Aí a primeira família descobriu, foi um auê medonho, aquele rebuliço todo, né? Os meus irmãos ficaram todos revoltados, de certa forma com razão, né? A primeira mulher dele decidiu sair lá de Capingus, voltou para a cidade, para o centro da cidade. Ele já tinha uma casa lá. E meu pai começou a procurar minha mãe. Ele ficou 3 meses procurando minha mãe, contratando gente para procurar minha mãe. E quando ele chegava lá na casa da minha tia, minha mãe corria para o cercado, se escondia. Mas teve um dia que ele fingiu que ia embora e voltou a pé. Aí quando ele voltou a pé, a minha mãe tinha acabado de entrar dentro de casa, ele pegou ela lá no Fraga, Uhum. aí implorou lá, pediu não sei o que para ela ir embora com ele, ela foi, ele alugou uma casa, pôs ela dentro e ficou até morrer com ela, né? E ele nos amava muito, assim, ele tinha uma preocupação muito grande. Uma das minhas irmãs que ficou com ele no hospital, é, compartilhou com a gente depois que foi uma das coisas que ele mais pediu pouco antes de ter o infarto, né? Que eles não abandonassem a gente, né? Então, isso também foi uma coisa que mexeu muito com eles lá, porque fez com que eles tivessem um olhar diferente pra gente, né? Um Os olhar, teus os meio-irmãos meus do primeiro meio-irmãos, casamento do do teu primeiro pai. casamento dele. Ok. Então, aí, pra mim, quando meu pai faleceu, pastor, assim, faltou o chão mesmo, né? Eu comecei a questionar por que que meu pai tinha morrido, por que que estava acontecendo com a gente, e começou a piorar esse questionamento quando eu comecei a ver minha mãe ali, de certa forma, sofrendo para manter a gente, com medo de perder a gente, porque os meus irmãos já tudo criado, né? Tudo já com as suas vidas já bem definidas, trabalhando e tudo. E aí, muitas vezes, virava e mexia, alguém dizia: olha, Vilane, você tem que ter cuidado, senão vão tomar esses meninos de você. E tinha todo esse medo, né? Ela Já novinha. existia o medo. Naquela época não existia conselho tutelar, ou estava ali no começo. Em que ano que foi isso, Meu pai pastorito? faleceu em 97. Então, o conselho tutelar Começou no fim da década de de 90, quando 90. viraram os anos É, 2000, foi onde começou a isso. existir a ideia de conselho tutelar, Lá junto não com o tinha. Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Isso, lá não tinha conselho tutelar, mas tinha o juizado da infância, que ainda Sim. é muito comum, né? E existia uma ameaça real que a tua mãe Sim, perdesse a guarda a de guarda, vocês. por não ter condição de criar, né? Então, e assim, esse pedido que o meu pai fez para meus irmãos ficou muito forte na família lá. Olha, não só são nossos irmãos, a gente tem que cuidar deles também. Mas assim, nunca houve uma ameaça por parte da família do meu pai de tomar a gente. Mas minha mãe, novinha, 28 anos, ela ficou com esse medo. Ai, meus filhos, o que vai ser dos meus filhos, né? Então ela começou a trabalhar muito. Como meu pai faleceu de repente, nunca teve aquela preocupação de fazer testamento, nada disso, até porque ele não tinha muito o que deixar pra gente. Precisou, né? Precisou meus irmãos reconhecerem a gente. A gente era dos 5 filhos da minha mãe, só 2 eram registrados. Só eu e o Willamy. Os outros 3 não eram registrados ainda. Tudo pequenininho, mas não era registrado ainda. Minha mãe ainda estava grávida de 3 meses.
Então, para minha mãe poder começar a receber um auxílio do governo pela viuvez, pela perda do meu pai, demorou quase 2 anos, porque a primeira família teve que reconhecer e assinar, né? Foi para a justiça para fazer todo esse processo de transferência do aposento do meu pai, e, e o meu irmão caçula teve que esperar meu irmão caçula nascer, na época, para poder fazer um DNA pago pela justiça, para poder o juiz assinar, reconhecendo, registrar o meu irmão como Com filho o sobrenome do teu com o pai e, sobrenome do meu pai. consequentemente, com o nome do teu pai Na na certidão certidão. dele. Isso. Então, aí minha mãe, muito preocupada, começou a trabalhar, né? Ela trabalhou muito, ia para as casas das pessoas, lavar prato, lavar roupa, saía coletando roupa, trazia para casa para lavar em casa, na bacia. E às vezes eu ficava preocupado com o que ia comprar. Meus meio-irmãos ajudaram muito a gente durante muito tempo. Durante muito tempo eu usei roupa nova, seminova, que vinha dos meus sobrinhos. Aham. Eu tinha sobrinho mais velho que eu. Então, ajudaram muito. Mas minha mãe, como chefe da família, ela se preocupou muito com E isso. ela teve que assumir essa E ela responsabilidade. assumiu essa responsabilidade, ela trabalhou muito, minha mãe sempre foi muito trabalhadora. Mas depois da morte do meu pai, ela teve que trabalhar muito mesmo, porque até então meu pai provia tudo. Então ela foi lavar roupa, eu cansei de ver minha mãe com as mãos cortadas, de lavar roupa. Cansei de ver minha mãe, às vezes, rezando lá, preocupada com o que ia comprar no outro dia, ou alguma conta que chegava de água, de luz, e ia ter que pagar, e não sabia o que fazer. E ela foi trabalhar lavando prato em lanchonete. Então, assim, foi um período muito difícil. E eu recebi uma proposta de um sobrinho meu para vender sacola. Então, ele comprava sacola no quilo e botava para eu vender. Sim. E aí eu saía lá no centro, né? Vendendo sacola, comprava no quilo e vendia nas unidades. E cansei de ser enganado pelos feirantes, né? Que dizia assim: ei, menino, me dá aqui 10 sacolas, daqui a pouco eu te pago. E quando eu voltava para pegar o dinheiro, recebia um chega para lá, uma petelecada na cabeça. E eu voltava para casa, às vezes, chorando e questionando, né? Que aquele sofrimento que eu passava era culpa de Deus. Por quê? Quando meu pai morreu, que eu comecei a questionar por que meu pai tinha morrido, todo mundo, culturalmente, dizia assim, né? Ó, foi Deus que quis, foi Deus que levou. Havia uma tentativa de me consolar, justificando a morte do meu pai como sendo uma coisa normal da vontade de Deus. Só que como você era um menino, não tinha Exatamente. a condição de compreender aquilo. Sim, e Né? a gente não conhecia a Bíblia, não sabia nada de Bíblia, não sabia nada de Deus, assim. O que a gente sabia de Deus era o que os outros falavam, né? E no Nordeste é muito cultural isso. A pessoa escuta uma história sobre Deus e ela acredita como se fosse verdade. Aham. E tem muita crendice, muita história que passa longe daquilo que Deus mostra através do nosso Senhor Jesus, né? Então não conhecia. E na minha cabeça de criança, toda vez que alguém falava, olha, foi Deus que quis, foi Deus que levou seu pai, Deus precisou dele no céu, como se Deus precisasse de nós, né? E aí, na minha cabeça dizia, pô, Deus é muito ruim, hein? Deus Por que levou que meu ele fez isso pai, comigo, por que né? que ele Por que que fez ele isso fez isso com a minha com a mãe, com a minha minha mãe, com a minha família? família, a gente sofrendo agora por tudo isso, passando luta, dificuldade, porque Deus levou meu pai, não tá certo, não. Eu comecei a questionar e comecei a me tornar um adolescente, assim, revoltado com Deus. Eu não queria muito saber de Deus. Minha avó, muito católica, muito fervorosa, muito devota, começou a se preocupar com isso, né? Porque eu comecei a questionar, que negócio de Deus? Quando o pessoal falava, às vezes, vou confessar aqui um pecado, digamos assim. Eu passava, às vezes, voltando do colégio, passava em frente às igrejas de crente, eu plantava pedra no muro. Verdade! Aí tinha uma vizinha nossa lá que passava, às vezes, indo para o culto. Aí eu me escondia atrás da porta, ou então de alguma árvore e ficava atirando com pistolinha d'água, molhando a irmã. Cheguei com alguns amigos meus, a gente invadia lá um cercado. Né? A gente invadia cercado lá para pegar caju e vender as castanhas. E aí os capatazes lá, os vaqueiros vinham atrás da gente. Então, assim, eu como filho mais velho, né?
eu tinha aquela ideia de que eu era o homem da casa. Então, no colégio eu tinha um comportamento, no colégio eu fui líder de classe, fui presidente de grêmio da escola, fiz teatro lá no colégio. Lá tinha uma escola que em 96 o governo do Fernando Henrique inaugurou, chamada CAIC, Sim. né? Os CAICs eram os Centros de Apoio à Infância Carente. Aí tinha um CAIC lá, eu estudei no CAIC dos meus 8 até os 14 anos praticamente, estudei lá no CAIC. Então, no colégio eu tinha um comportamento, na rua com os amigos, longe dos olhos da minha mãe, tinha um outro. Mais ou menos assim, no colégio você era bom aluno. No colégio dedicado, eu era bom aluno. líder ali, exercia já uma liderança naquela Sim, época. E aí, quando tava na rua que ninguém tava eu vendo, soltava zoom, aí... mostrar, na rua. Aí o pessoal às vezes dizia, olha, eu vi o Ítalo ali roubando castanha. Ninguém acreditava. Mas o E Ítalo... era verdade? E eu roubava mesmo. A gente, assim, porque lá tem muito cercado com cajueiro. Né? No interior do Ceará tem muito cajueiro. Na verdade, o Ceará é um dos maiores exportadores de caju do mundo. Então, lá em Russas tinha um parque de vaquejada chamado Parque Bons Amigos. Que só fazia vaquejada. E com o tempo ele foi deixando de fazer vaquejada e tinha muito cajueiro. E a gente entrava lá para chupar caju e tal. E quando a gente estava apertado, sem dinheiro, começava a colher sem ser contratado, sem nada, né? Porque tinha a temporada que o pessoal era contratado para colher, né? Sim. E nós não, nós ia lá e saía catando, juntando nos sacos, e daqui a pouco vinha o vaqueiro, ei, seus ladrão de caju, volta aqui, né? E minha mãe ficava muito preocupada, e assim, e minha mãe trabalhando fora, então eu chegava do colégio, às vezes ela ainda estava trabalhando, né? Chegava 1 hora da tarde, trazendo o almoço, aí eu já estava em casa, mas assim, a minha avó, muito preocupada, começou a me mandar para o catecismo, né? O catecismo, para as catequese lá nos sábados, que era para ver se eu me achegava para Deus. E eu achando ruim, eu ia praticamente assim, não vou não. Você tem que ir, você tem que aprender a rezar, senão você não vai dar para o que presta e tal. E aí eu ia, e eu queria aprender rápido, para não ter que ficar. Para poder se ver livre daquela situação ali. Logo lá, fazer a comunhão logo e tal. E aí eu aprendi logo os cinco mandamentos da igreja, os 7 sacramentos, o credo, a salve rainha, o Pai Nosso, a oração de São Francisco. Fui aprendendo tudo que era já para ir me livrando. Só que ao invés de me livrar, os professores do catecismo botaram eu para dar aula também no domingo de manhã com os pequenininhos. Porque você se destacava. Porque eu acabava, você já aprendeu, volta aqui. Tá, não, esse aluno é bom, ele aprende rápido e tal, né? Aprende rápido. Então você vai vir. Aí uma menina chamada Karine, que era professora, também, vamos lá, Ítalo, Gileade, gente boa, pessoal bom. Mas aí eu não, assim, eu aprendi, mas não era porque eu queria ter Deus, não é porque eu queria encontrar com Deus. Se eu encontrasse com Deus, eu queria brigar com Ele. E aí, à noite, quando eu ia dormir na minha rede lá, é que o negócio apertava. Porque eu começava a sentir falta do meu pai. Sim. E começava aqueles questionamentos de novo. Aí vinha aquele vazio, né? Vinha aquele medo, vinha aquela dúvida. Eu questionava, Deus, se tu existe mesmo, cadê você? Você levou meu pai e me deixou só aqui, né? Aí, quando eu via minha mãe preocupada, conversando com a minha avó alguma coisa, que a minha avó morava no interior, e vez por outra vinha lá para ajudar nós também, trazia uns peixes, né, do interior, que minha avó também era agricultora, sofria muito também. E então, assim, aí vinha aquele aperto no coração, de aquele adolescente ali, sem saber muito o que fazer da vida, meio sem... Porque era muito deixar a vida me levar, né? Era muito assim, no colégio, eu ia pro colégio, no colégio, fazer teatro é bom, né? Então, havia aquele vazio que o teatro, a escola não resolvia, que os amigos na rua não resolvia. Eu lembro de uma vez eu conversando lá com os meninos lá na rua, e o meu avô chegou e disse assim, olha, você não cheira nada que der para você, não. Cheira não. Então aí tem um pessoal maluco aí, uns maconheiros sem vergonha, fica cheirando cola aí, se der cola para você cheirar, vai grudar os seus pulmões, você morre na mesma hora. E aí, até hoje eu tenho medo disso. Até hoje eu tenho medo do meu pulmão colar, se eu cheirar cola. Então, essa questão com droga, a gente tinha um medo medonho mesmo. Né?
Dou graças a Com Deus. isso você nunca se envolveu? Não, eu cheguei a beber cerveja Ok. com 10 para 11 anos, 12 anos, até os 13 para 14. Minha mãe saía para trabalhar na fábrica lá de sapato, que chegou lá em 97. Aí, com um ano e pouco depois, 98 para 99, minha mãe começou a trabalhar nessa fábrica no turno da noite. Ela entrava 11 da noite e saía 7 da manhã, era o turno Uhum. C. E eu ficava com meus irmãos. Então, como minha mãe saía para ir para o trabalho 10 da noite, eu botava meus irmãos para dormir. 10h30, quando minha mãe virava a esquina para ir para o trabalho, eu saía para Serestas, ia para a praça. Aí ficava até 1 da manhã, 1h30 e voltava para casa. Quando minha mãe chegava, eu já tinha feito a ruindade. Então, ah, eu já cheguei a tomar porre de vinho. Fumar nunca fumei, assim, foi fumante, não. Mas eu tinha sempre aquele amigo que pedia para acender o cigarro. Aham. Aí eu acendia, né? Ou E seja, dentro da tua realidade de vida naquela época, você teve contato com algumas coisas que tive. poderiam, de alguma maneira, ter conduzido a Sim, tua vida. amigos do bairro lá, né? O nosso bairro que nós morava lá, em Russas, era o chamado mutirão, que é como se fosse uma Coab. Eram casas que o governo construía e dava para as famílias carentes, né? Aí meu pai, na época, como vereador, conseguiu uma para minha mãe e a gente morava lá. A gente tem essa casa até hoje. Hoje o bairro já cresceu muito, né? Já tem o mutirão 1, mutirão 2, já tem o... Então cresceu muito. Mas na época, assim, não tinha calçamento, era rua de terra mesmo. Uhum. Mas assim, a gente já tinha vizinhos lá, os meninos mais velhos que nós, com 13, 14, 15 anos, que eram cheirador de cola, que levava para, ei, vamos ali pegar umas castanhas para nós. Então já era influência. Aham. Então, assim, se Deus não tivesse tido muita misericórdia mesmo, Deus não tivesse usado pessoas que se importaram com nós, conosco, né? Para a gente poder ter um encontro com Jesus, eu tinha veredado no mau caminho, provavelmente. Sim. Porque por mais que a minha mãe se esforçasse, existia aquele vácuo de referência. Sim, até porque, pelo que a gente está percebendo, pastor Ítalo, a tua mãe assumiu a responsabilidade de ser provedora da casa, Sim, o que, por conta da ausência dela em face à necessidade de estar trabalhando, trouxe uma carência no que diz respeito ao cuidado afetivo, a estar afetivo, acompanhando de perto os filhos e tudo mais. E por conta das circunstâncias, a gente entende isso, né? Ela precisou fazer essa escolha por motivo de força maior pelo falecimento do teu pai. Em relação à tua conversão, bom, a gente está vendo que você era um garoto que já tinha algum contato aí com situações que poderiam ter conduzido a tua vida para um outro ou para outros caminhos, né? Só que aí, em um determinado momento, aconteceu alguma coisa. O que foi que aconteceu? Conta pra gente. aconteceu um milagre, né? Porque nesse contexto aí, eu estava me tornando mais uma pessoa, como é que eu posso dizer assim? Eu estava me tornando mais uma pessoa, não é autônoma, Independente. independente. Eu estava me tornando mais uma pessoa assim, autossuficiente. Isso. Eu estava me tornando aquele jovem, aquele adolescente que queria resolver as coisas por conta própria, que queria fazer a vida, né? Eu com 13 anos já me sentia, já me achava homem, porque eu trabalhava, ajudava minha mãe, ia para o colégio, no colégio era líder de Grêmio e tal, e com os amigos eu era bem quisto, com os meninos da rua era bem quisto, a gente jogava bola junto, andava de bicicleta junto, roubava castanha junto, né? Corria atrás de cabra, de brincando e tudo. Então, assim, não tinha aquela ideia de que nós somos carentes de Deus. Para mim, na minha cabeça, Deus era só mais um cara ruim que não tinha muito a ver comigo, digamos assim. E se fosse para ter fé, eu já achava que tinha, porque eu tinha aprendido as restas, tinha aprendido as coisas, eu achava que já tinha Deus. Sim. Mas foi quando a Junta de Missões Nacionais, né, da Convenção Batista Brasileira, né, das Igrejas Batistas do Brasil, pensando em levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas, enviaram uma família missionária para a minha cidade, para plantar a primeira Para igreja. Russas. Para Russas. Ok.
Ok, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para todos os nossos irmãos missionários da Junta de Missões Nacionais. Que Deus continue abençoando grandemente as suas vidas. Estamos juntos na caminhada. O nosso podcast está aberto para vocês. E eu quero aqui mandar um abraço especial para o pastor Fernando Brandão. Como o pastor Fernando costuma dizer, homem não de é? Deus. Vamos avançar. Tamo junto, vamos avançar, vamos para cima. Amém. É isso aí, tamo junto. Glória a Deus. Mas continua aí, pastor. Aí Então, mandaram uma família de missionários lá. para Russas. Sim. E Russas já tinha, né, algumas igrejas evangélicas, por exemplo, Presbiteriana, Assembleia de Deus, né? Mas não eram muito conhecidas. A Assembleia de Deus era muito conhecida porque ela se espalha muito rápido, né? Mas assim, inclusive a gente não gostava muito de crente, né? Pela cultura da cidade mesmo, aquela postura assim de que nós já temos uma religião, então crente não tem muito a ver com a gente. E eu, nesse contexto todo, eu pensava nisso. Eu não gosto de crente, eu não gostava nem da igreja que eu fui criado, não gostava muito. Então, foi quando a família missionária chegou na minha cidade, com aquela pegada mais missionária mesmo, de transmitir não a crença, mas transmitir amor, de transmitir o evangelho que transforma, né? E eles alcançaram um vizinho meu chamado Edmilson, que trabalhava lá próximo de onde a igreja estava sendo plantada, né? Como a família missionária chegou na cidade, alugou uma casa, começou a fazer estudos bíblicos, reuniões na casa, o irmão Edmilson começou a frequentar lá, e do bairro que a gente morava para a primeira igreja batista, dava uma distância aí de uns 7 a 8 quilômetros. Então eram dois extremos, a igreja estava sendo plantada na saída da cidade e a gente morava praticamente na entrada da cidade. Então, mas o Edmilson, como ele trabalhava mais para lá, para perto da igreja, ele acabou sendo alcançado. A igreja, os missionários alcançaram o Edmilson, pastor Isaías, missionário Ariene, para quem eu mando aqui um abraço, que são meus pais na fé. Sim. Missionários de missões nacionais já há 31 anos. Ainda estão no campo? Ainda estão no campo. Glória a Deus. Glória a Glória Deus. a Deus. Um abraço para eles. Plantadores de igreja, assim, Amém. zelosos, Amém. dedicados, formadores de líderes. E eles alcançaram o Edmilson. O Edmilson, novo convertido, o Edmilson, com aquele primeiro amor, né, de conhecer Jesus, ele teve, como era distante, ele fretou lá um pau de arara para carregar a gente para o culto. Isso foi em que ano? Assim que ele se converteu mais ou menos em maio para junho de 2000, Okay. E ele começou a convidar pessoas. E aí ele fretou um pau de arara, coisinha simples assim, básica, e vamos para a igreja. Vamos para a igreja, aí convidando todo mundo. Foi quando ele se mudou para uma rua perto da minha casa. E, então, assim, eu não sabia que ele levava o povo para a igreja. Pelo menos no dia eu não lembrei. Eu estava jogando bola no campinho de terra lá. Ali perto da casa perto de vocês, né? Ele morava perto, era vizinho, né? Isso. Ok. E aí ele... porque o que acontece? As filhas dele estudavam comigo também, né? E a esposa do Edmilson trabalhava na biblioteca do Caíque, da escola que eu estudava. Ok. Então, como eu fazia parte do Grêmio da escola e tal, e tinha esse contato com a esposa dele. Mas ela fazia quadrilha de São João no colégio, teatro, tá? Ele se converteu e ela não. E aí eu percebo assim, que por ser uma cidade pequena é aquele lance, né? Que todo mundo conhece todo mundo, todo mundo né? conhece todo mundo. Pelo menos de vista, Sim. todo mundo tem uma ideia de quem é. É filho do Chico, é filho do João, é filho da Maria. Então, Sim, porque você está falando que o Edmilson era vizinho, que você estudava com as filhas dele, né, no mesmo colégio, Sim. e que a esposa dele era bibliotecária e que fazia algumas atividades com vocês também. Ela trabalhava lá no colégio e aí eu tava jogando bola lá no campinho lá de terra com os meninos e tudo. E ele chegou domingo à tarde, dia 9 de setembro de 2001. Ele chegou lá nesse domingo à tarde, por volta das 3h30, 4h30 da tarde, quase 5. Já era bem tarde, a gente estava jogando bola lá. E a gente jogava até noitinha, não tinha muito o que fazer, começava a escurecer que a gente ia embora. Campinho de terra mesmo, não tinha poste, não tinha nada disso não. O Edmilson chegou,
olhou pro campo e deu um tiro certeiro, né? Olhou para mim e disse assim, vem cá, Maguinho. Aí eu disse, eu sem camisa, rapaz, descalço, mostrando as costelinhas, já era desprovido de gordura nessa época. E o Edmilson chegou e disse, vem cá, Maguinho. Eu disse, opa, seu Edmilson. Ele disse, você vai fazer o que agora à noite? Aí eu disse, nada não, seu Edmilson. Então, você tem calça? Eu disse, tem. Ó, faz o seguinte, presta atenção, você vai para casa, toma um banho, você põe a calça, se arruma e vem para minha casa às 7 horas, não se atrase não. Aí eu perguntei, o que que vai ter aqui, seu Edmilson? Ele disse, aqui não vai ter nada não, se preocupa não com isso não. Vai lá, corre. Ele, tipo, meio que assim, Foi, não, ele te só... enrolou ali e É. tal, e E eu... só vem, só Só vem. vem. Era isso. Isso, e eu fui para casa, aí lá vai eu procurar, né? Vesti a única calça que eu tinha de ir para as missas, que era uma vez por mês a missa. E aí minha mãe foi, o que você está fazendo? Eu disse, não, eu estou me arrumando, porque o senhor Edmilson me chamou para ir na casa dele, agora às 7 horas da noite. Disse que eu não podia me atrasar. Aí minha mãe deu aquela aliviada, dizendo assim, talvez seja algum aniversário, então se arrume, pode ser um aniversário, você não vai de qualquer jeito. Aí eu me arrumei. Caprichou. Caprichei. Na época, rapaz, o meu cabelo era de ladinho, assim, que nem o do senhor, todo elegante. Aí eu fazia um topete. Só que o meu cinto era um cinto do Bad Boy. O tênis era um tênis que eu tinha ganhado de um sobrinho meu, tênis Conga, cor verde lodo com um emborrachadão branco assim na lateral. Uma coisa horrível, meu. Só Jesus na causa. Mas assim, aí eu fui, né? A blusa tinha as mangas azul e 2 bolsos laranja. E a parte aqui da blusa branca. Um verdadeiro tiririca. E aí, cheguei lá, quando eu dobrei a esquina da nossa rua para chegar na casa da Edmilson, aí um caminhão parado lá, um monte de crente com Bíblia na mão. E eu disse, eita, Nossa Senhora, o que vai ter aqui? O que vai ter aqui? Mas pensei, pode ser o aniversário, então ele convidou os crentes. Rapaz, quando eu cheguei lá, pensa uma raiva grande. Porque não era aniversário, coisa nenhuma. O Edmilson chegou e disse, rapaz, você veio. Então, sobe aí no caminhão. Eu disse, o que vai ter aqui, irmão? Não, aqui não vai ter nada não, nós vamos pro culto. Quando ele falou, vamos pro culto. Aí ele já falou a real. Aí eu me senti enganado, né? Ele disse, não vou para culto não. Eu disse, não, irmão, não dá certo não isso não. Não sou chegado nessas leis não, eu já tenho minha lei, não vai dar certo. E quis me esquivar, né? Aí foi quando ele chegou bem perto de mim, assim, pôs a mão no meu ombro e disse assim, você vai sim. Foi Jesus que mandou lhe chamar. Sobe aí no caminhão. Aí aquele morenão, grandão, olhando, botou a mão no meu ombro, eu disse, tá bom, irmão, eu vou sim. Aquele pezinho básico aqui no ombro. Subi no caminhão meio contrariado, fomos pro culto. Chegamos lá, outra coisa estranha. Não era uma igreja, como a gente pensa, assim, com prédio, com estrutura. Era a casa do missionário, as cadeiras espalhadas no quintal da frente e o púlpito, o som, o teclado na varanda, né, da casa do missionário. Então era o culto, a igreja estava começando, né, estava com 1 ano mais ou menos, tinha começado, mas não tinha construção ainda. E aí quando eu cheguei, eu já achei estranho aquilo. Me sentei na última fileira de cadeiras e era um culto de abertura de missões nacionais, né? Interessante isso. Interessante. Né? Culto de abertura de missões nacionais. E hoje eu você é um missionário da Junta de Missões Nacionais. Vejam só, irmãos e amigos que estão assistindo aí, como é que Deus escreve a história, não é? Isso é fantástico, é maravilhoso. Eu não sabia nada de missões. Nem missões? Nem sonhava com nada disso, mas estava lá. E aí era abertura, o segundo domingo de setembro, dia 9 na época, e aí teve entrada de bandeira, coreografia, jogral missionário, pantomime, a missionária falou, dado o momento missionário, aí o pastor, na época não tinha projetor, botou uma TV tubão para passar a fita cassete com a mensagem da junta de missões. Eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, minha Nossa Senhora? Eu me querendo ir embora. Meu negócio era querer ir embora. Mas aí, naquele dia 9 de setembro de 2001, ali meio contrariado, né?
porque eu não queria ter ido para culto, eu achava que não precisava disso. Deus, na sua graça, né, ele manifestou ali o seu amor, porque no finalzinho do culto, o missionário, né, pastor Isaías, ele pediu para todo mundo lá baixar a cabeça para orar. Eu lembro que na hora eu dei graças à Virgem Maria, porque eu ia embora. Meu Que tava negócio ali. acabando o culto, né? Eu tava me sentindo um peixe fora d'água, eu tava todo perdidão, assim, inquieto, uma perturbação, uma inquietação. Eu tava me sentindo assim, deslocado, como a gente fala, né? Deslocado, assim, eu tava fora de sintonia com o que estava acontecendo. Eu não prestei atenção a quase nada. Então, assim, qual foi o texto bíblico? Eu não lembro de nada disso. Só que o pastor pediu para todo mundo baixar a cabeça para orar. Do meu lado tinha uma senhora chamada Graça, uma irmã, que eu nunca tinha visto, não conhecia. Depois de que eu descobri que o nome dela era Graça, eu costumo dizer que a graça de Deus estava do meu lado e eu não sabia. Porque quando o pastor pediu para orar, ele disse assim: olha, você que está nos visitando hoje, está precisando de alguma coisa, pede a Deus. E você que já é crente, ora por quem está do seu lado que não é crente ainda, para Deus abençoar. E a irmã Graça plantou-lhe a mão no meu joelho e disse assim: Senhor... Não pediu licença, nada. Pegou, colocou a mão no teu joelho ali e começou a orar. As cadeiras de plástico, a gente lá de cabeça baixa, né? E ela já plantou a mão aqui no meu joelho e já começou a orar por mim. Senhor, em nome de Jesus, salva esse menino magrinho que está do meu lado aqui, não deixe ir embora sem salvação. E o pessoal orando, eu aqui sem saber orar, de cabeça baixa, doido para ir embora, e agora com a irmã aqui com a mão atacada no meu joelho. E eu comecei a puxar o joelho assim, mais para tentar me livrar da mão da irmã lá, e eu disse: essa velha nem me conhece, dizendo, me chamando de magrinho aqui para eu me converter. Comecei a ficar inquieto com aquilo. Foi quando o pastor começou a fazer o apelo, perguntando quem queria entregar a vida para Jesus, e foi uns 15 lá para frente. E eu disse: agora pronto, ele quer que todo mundo vire crente, agora esse culto não acaba, já era 9 da noite. Foi quando o pastor escorou no púlpito, um púlpitozinho de madeira, bem simples, e disse assim: gente, nós estamos quase terminando o culto, mas ainda falta alguém. E tinha um monte de visitantes, só no caminhão da Edmilson lá, que ele tinha fretado lá com um irmão chamado Guia, tinha bem uns 30. Então, o pastor, ele disse assim: ainda falta alguém. E Deus quer que você saiba que ele não tem culpa de nenhum sofrimento que você teve na sua vida até hoje. Pelo contrário, ele é seu pai e sempre cuidou de você. Então, naquele momento, pastor Hudson, foi assim, foi sobrenatural, porque não foi uma hipnose, não foi uma lavagem cerebral, não foi assim uma carência que eu tava e fui para a igreja procurar. Sim, até porque pelo que você está passando para a gente, a realidade do contexto é que se a gente for olhar para o que você estava sentindo ali naquele momento, isso não o conduziria de forma natural Não, a uma experiência de conversão. com Deus não, exato. Pelo Eu digo contrário. isso pelo seguinte, porque você estava na defensiva, você tinha se fechado, você estava participando de um culto de abertura de missões nacionais, que é uma coisa que você não fazia ideia, nunca tinha visto na vida. Nunca. Totalmente ali, né, na sua, querendo ir embora. Não estava necessariamente naquele momento sofrendo ou passando por um período de carência afetiva nesse sentido, que Sim. nos abre, né, para esse tipo de contato. Eu tinha um vazio na minha alma, aquela falta de Deus que eu achava que era a falta do meu pai. Até hoje eu sinto saudade do meu pai. Claro. No Dia dos Pais agora, 27 anos, porque fez 26 anos que ele faleceu. Mas como ele morreu em abril de 97 e o Dia dos Pais é em agosto, então em 97, no mesmo ano que meu pai faleceu, já tive o primeiro sem... Então são 27 dias dos pais sem meu pai. Então sempre bate aquela saudade, eu lembro com muito amor dele, olho para as fotos, vem aquela emoção. Mas na época, eu lá com 13 para 14 anos, eu achava que aquele vazio que eu sentia, aquela angústia, era a falta do meu pai. Não era.
Era a falta de Deus, eu não sabia. A ausência do meu pai só aumentava os meus questionamentos, as minhas dores, né? Mas no culto ali, eu não estava lembrando de nada disso. No culto eu estava querendo ir embora. Meu negócio era eu estava me sentindo enganado pelo Edmilson. O Edmilson não me enganou. Eu que me enganei sozinho. Né? Porque o Edmilson, ele fez o quê? Ele me convidou, não disse o que era, o que foi, eu creio que, providência divina, porque se eu soubesse que era para ir pro culto, eu não tinha ido, não. Se o Edmilson tivesse chegado no campinho lá e tivesse dito assim, olha, vai para casa se arrumar que você vai pro culto hoje comigo, Você não ia voltar para casa, mas eu de não ia jeito de nenhum. jeito nenhum. Eu Nem ia pra... culto, nem aniversário, nem Não, nada. nada. Eu ia correr dele. Não... Então foi uma forma que Deus usou para me levar a ouvir a palavra. Porque assim, culto nas casas que as igrejas faziam lá, eu não assistia, não gostava. Missa, essas coisas eu ia porque minha avó levava, eu tinha já uns amigos, fazia parte do catecismo e tal. Era mais uma das rotinas que eu tinha. Sim. Então, esse negócio de, você vai ouvir a palavra. Estudo bíblico, não tinha quem desse estudo bíblico. Vou dar um estudo bíblico para você. E se viesse dar, eu também não aceitava. Não tinha, dizia que não tinha tempo. Por quê? Porque minha mãe trabalhava, eu trabalhava, estudava, ia pra rua, brincava, o tempo que tinha livre era jogar bola, ou então invadir lá para roubar castanha. Não tinha, vou dar um estudo bíblico. Não queria saber disso. Então foi o meio que Deus utilizou, né? E Deus, Deus trabalha, independente de nós, Deus trabalha e ele faz o que é necessário, ele faz o que é preciso, para que ninguém tenha desculpa de que não pôde ouvir ou de que não pôde conhecer. O Espírito Santo está trabalhando no mundo. Jesus disse que o Espírito Santo vai convencer o mundo. É o ministério do Espírito Santo. Ele tá no mundo hoje, trabalhando em todos os lugares do mundo e usando a igreja para alcançar as nações. E nós, como igreja, precisamos lembrar disso. Mas na época, lá naquele dia, o meu foco era ir embora. Eu estava inquieto com aquilo, eu estava inquieto com a irmã agarrada no meu joelho, eu estava inquieto com o pastor que não acabava o culto, eu estava inquieto que não entendia nada daquilo que estava acontecendo. Só que, quando o pastor falou isso, eu não ouvi o pastor falar. Entendeu? Assim, eu não vi um religioso me convencendo a mudar de religião. Não, eu estava ali de cabeça baixa, pensando em mil coisas que não tinha nada a ver com o culto. Foi quando eu ouvi a voz de Deus tocando no meu coração. A verdade que eu precisava ouvir, ela foi dita naquele dia, naquela noite. Eu tenho uma imensa dificuldade de quando eu lembro disso, me faz muito bem lembrar disso. Mas eu não consigo me controlar porque é como se estivesse vivendo de novo aquele momento. Sim. Então, assim, quando eu comecei ali, quando o pastor disse isso, Deus quer que você saiba que ele não tem culpa de nenhum mal, nenhum sofrimento que você já teve na sua vida. Pelo contrário, ele é seu pai, sempre cuidou de você. E eu que estava ali com a cabeça baixa, doido para ir embora, com a irmã Graça ali orando, agarrada no meu joelho, orando por mim, intercedendo por mim. E aqui fica um adendo, né? Vou abrir aqui um parênteses, pastor, você me permite? Claro. A importância do cristão orar, né? No culto, pelas pessoas em casa, orar também nos locais de trabalho, porque a oração é nosso principal meio de falar com Deus, né? A nossa principal forma de falar com Deus. Então, aquela irmã, aqueles irmãos orando ali no final do culto, eles estavam numa batalha de salvação de almas, porque o pecado, ele aprisiona, Satanás, ele cega o entendimento, ele não quer que as pessoas sejam salvas. Então, quando a gente ora, tudo que for de demônio, de armadilha, de algema, de pecado, a graça de Deus, ela quebra. Porque quando a gente ora, o céu se abre para o justo. O Senhor, ele está com os ouvidos atentos à oração do justo. Então, quando o justo clama, não tem principado, não tem potestade, não tem demônio, não tem nada que impeça Deus de ouvir, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Então, naquele ambiente de culto ali, Deus estava presente. Eu que não estava percebendo. E muitas vezes as pessoas estão frequentando a igreja, estão estudando a Bíblia ou seguindo sua vida, onde Deus está trabalhando e as pessoas não percebem. E eu não estava percebendo. Mas na hora que o pastor falou a verdade que eu precisava ouvir, e isso todo mundo vai precisar, porque todo mundo precisa ouvir a verdade é Jesus, aquelas culpas que eu colocava em Deus,
aquelas chateações que eu tinha de Deus, aqueles pecados que eu cometi contra Deus, de duvidar de Deus, de questionar Deus, de reclamar de Deus, de desafiar Deus, que eu fiz muitas vezes. Naquele dia, eu, assim, Tudo aquilo veio de uma vez só naquele veio momento. tudo naquele momento na minha cabeça. Quando eu vi aquilo, aquilo ficou remoendo na minha cabeça. Eu sou seu pai e sempre cuidei de você. Deus abriu minha mente assim, que ele é meu pai. Que por mais que eu amasse o meu pai não podia ser mais o meu pai porque ele já tinha falecido, né? E para nós, hoje eu sou pai, né? Eu sou casado, tenho duas crianças, Deus me deu esse privilégio de ter uma família constituída ali no caminho do Senhor, porque eu conheci minha esposa no caminho do Senhor. Mas assim, eu sei que os meus filhos não são meus. Eu estou tendo o privilégio de cuidar deles, de educar eles, mas os meus filhos são herança de Deus. Meus filhos são um presente que Deus me deu para cuidar, mas que eu vou ter que devolver para ele. Então, naquele momento ali, Deus falou comigo, Deus tocou no meu coração, eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção que Deus existe, pastor. Sim. Deus existe, Deus é vivo. Qualquer pessoa pode conhecê-lo, se buscá-lo de todo o coração, vai encontrá-lo. Jesus, ele é Deus, ele é verdadeiro. Não tem a ver com religião, tem a ver com o Criador e a criatura. E você pode ter a crença que for, a religião que for, as experiências místicas que for, você pode conhecer as entidades espirituais que forem, mas Deus verdadeiro só existe um. Deus vivo, Criador do céu e da terra, só existe um. E ele se revela em Jesus Cristo. E com todo respeito a toda crença, a toda religião, Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por ele. Então, Deus Pai é um só. Não tem como a pessoa conhecer o Deus Criador e venerar, adorar criaturas. Não tem como você conhecer o Deus Criador e você achar que todos os outros deuses também são verdadeiros. Não existe. Porque não é que Deus seja egoísta, é porque Deus, ele é único. Então, e essa é a principal diferença que tocou em mim, porque o que acontece? Eu que estava ali querendo ir embora, pensando em que não era para eu estar ali, na hora que eu escutei essa verdade, porque é uma verdade, ninguém nunca me disse que meu pai morreu, porque nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte, nós morremos por culpa de pecado, e que o único que tem poder para perdoar os pecados é Jesus. Ninguém me disse isso. Ninguém me disse que a vida é um sopro, que é uma oportunidade, que nós estamos aqui de passagem, que a gente tem que aproveitar esse tempo para entregar a nossa vida para Jesus e ser salvo, e ter uma vida com Ele. Não, eu tinha aprendido que Deus era um velhinho de barba branca sentado no trono lá no céu que ninguém conhecia, que fazia o que queria, inclusive matar pessoas, e que a gente tinha que servir a Deus mais por medo do que por amor. Mas naquele dia, 9 de setembro, eu vi a verdade. Deus não tem culpa do seu sofrimento. Ele é seu pai e sempre cuidou de você. E aquilo ficou remoendo na minha cabeça e veio uma vontade enorme, assim, uma agonia de pedir perdão para Deus. Porque começou a vir na minha cabeça tudo aquilo que eu tinha dito contra Deus, tudo aquilo que eu tinha reclamado, tudo aquilo que eu tinha blasfemado de Deus, tudo aquilo que eu tinha colocado na conta de Deus, começou a vir na minha cabeça. E eu comecei a pedir perdão. Eu comecei a chorar, uma vontade enorme de chorar. Ou seja, ali no culto, naquele momento, sentado na cadeira, o pastor fazendo apelo, Sim. O culto não terminava, a irmã com a mão lá no teu joelho, Senhor, salve e de repente, num determinado momento, você se vê numa situação, frase. Sim, em que você está absolutamente quebrado diante de Deus, e algo começa a acontecer contigo. Sim, aquela palavra, ela foi assim como uma flecha, eu senti, eu até levantei assim a cabeça, eu estava de cabeça baixa, quando eu vi aquilo, eu levantei a cabeça, já com um calor, assim, uma pressão interna aqui dentro de mim, uma agonia. Ou seja, o teu corpo começou a ter uma resposta diante do que estava acontecendo. Meus braços começaram a pesar, assim, e a única coisa que eu senti era a vontade de pedir perdão, mas eu não tinha forças, assim, para... O que eu tenho que fazer?
comecei a pedir perdão. Senhor Jesus, me perdoa. E aí, quando eu comecei a pedir perdão, aquilo que era uma angústia, um aperto, um peso nos braços, um choque, começou a se transformar em paz, em leveza. Eu senti como se uma pessoa me abraçasse pela cintura e me levantasse assim. E aí foi quando eu me levantei chorando, pedindo perdão aqui, psicológico, mentalmente, pedindo perdão ao Sim. Senhor Jesus e balbuciando isso. Aí eu fiquei em pé, chorando assim, com as mãos levantadas. Me perdoa, Senhor Jesus, me perdoa, Senhor Jesus. Foi quando o missionário viu e perguntou: você está aceitando Jesus? Eu disse: chorando muito. Ele disse: pois vem cá, meu filho. Aí eu não sei se eu fui correndo, eu sei que eu fui de mão levantada, lá para frente, chorando. E quanto mais eu pedia perdão, pastor, mais leve eu ia me sentindo, uma sensação de muita paz, uma mistura, assim, que eu estava chorando, mas não era mais um choro de arrependimento, era um choro de alegria. Era um choro de paz, começou a vir, e eu lá chorando muito mesmo. Aí o pastor foi, pôs a mão no ombro e disse: gente, glória a Deus aqui, quantas vidas para Jesus. Né? Vamos orar para essas pessoas. E o pastor orou por nós, eu senti assim, aquele abraço de que eu não estava sozinho. E ali eu entreguei minha vida para Jesus, sentindo aquela mistura de emoções, mas uma coisa muito repetindo na minha cabeça: eu sou seu pai e sempre cuidei de você. E isso, para mim, hoje, é uma verdade que tem se mostrado a cada dia, que tem se revelado a cada dia. Por quê? Hoje eu tenho convicção de que existe um Deus todo-poderoso que não precisa de nós, mas que nos ama. Nos ama tanto que, apesar dos nossos pecados, ele cuida de nós, nos dá livramentos. E nós, muitas vezes, na maioria das vezes, somos ingratos, não percebemos o cuidado de Deus e queremos viver a nossa vida do nosso jeito. E aí, naquele dia, eu entreguei minha vida para Jesus, e daquele dia para cá, eu tenho aprendido que não é mais do meu jeito. Ele tem uma vida melhor para mim, ele tem um plano para minha vida, ele tem um propósito para minha vida. E hoje eu sou feliz em ter esse entendimento de que a minha vida vale a pena na mão de Jesus. Amém. Na minha vida vale a pena Glória a para Deus. Deus. Glória Então a eu Deus. costumo dizer que o que aconteceu comigo precisa acontecer com todo mundo. Sim. Porque é isso que Jesus quer. Ele quer salvar as pessoas do pecado. Ele quer salvar as pessoas da condenação. Ele quer salvar as pessoas do juízo final. Ele quer salvar as pessoas de Satanás. Ele quer salvar as pessoas do engano, da mentira, do pecado, dos vícios. Né? Ah, mas eu conheço um monte de crente que não... Então, mas não é uma questão de religião. É uma questão de vida com Deus. Quem tem vida com Deus faz parte de uma família chamada igreja, que Jesus edificou e está preparando para voltar para buscar. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela segue Jesus, ela segue a Bíblia. Né? Hoje eu sou, né, desde a minha conversão a Cristo, eu sou um batista, tive o privilégio, a honra, a imensa graça de Deus de me converter numa igreja batista, como o senhor colocou, né, bem lembrou, uma frente missionária. Sim. Né? Então, eu quero aqui abrir um outro parênteses e dizer muito obrigado a cada batista brasileiro que ora, que investe em missões, e eu creio que os batistas brasileiros têm esse distintivo. Nós fomos pioneiros historicamente em missões modernas, pioneiros em preparo teológico, em educação cristã. Nós somos pioneiros no sentido de tentar alcançar as pessoas de forma integral. Né? Porque onde os missionários batistas chegaram, onde chega uma igreja batista, chega ali uma escola, chega ali um seminário teológico, chega ali uma missão, chega uma Cristolândia, né? Então, a gente tem esse amor, pastor, dos batistas se importarem com o Brasil, inclusive tem até um hino que diz isso: minha pátria para Cristo. Sim. Né? Então, esse amor foi o que me alcançou. Não foi a igreja batista que me alcançou. O amor de Deus me alcançou através da igreja batista, por ser uma igreja missionária, por ser uma igreja cristã, por ser uma igreja evangélica, por ser uma igreja bíblica. Então, eu louvo a Deus porque hoje, quando eu olho para trás, eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui fazendo um podcast, um negócio chique desse, né? Eu lá do interior do Ceará, eu estaria em São Paulo,
Eu nunca imaginei que um dia, pastor, eu ia ter um curso de teologia, entendeu? Sim. Então, assim, E eu confesso, pastor, que assim, nós compartilhamos do mesmo sentimento. E eu falo em relação a ser batista, não com orgulho, porque orgulho sim, não é é uma coisa, né? gratidão, né? Mas assim, eu devo dizer que eu me sinto bem, me faz bem ser batista. Sobretudo, porque, e aí o Newton tá aqui acompanhando com a gente, né, mano? O nosso DNA é missionário. Tá no Tá no sangue. sangue, Tá no Batista sem missões não existe. é Não verdade. tem Não como de tem como. separar uma coisa da outra. É porque esse amor, ó, pastor, eu me converti em setembro, dia 9 de setembro, e na mesma semana, assim, tipo assim, segunda-feira à noite eu já li Apocalipse todinho, com o Novo Testamento que os gideões entregam nas escolas, um Sim. azulzinho. Era o que eu tinha de Bíblia lá em casa. Aí eu já peguei, eu queria saber do final da história. Eu já queria saber E quando já foi Jesus para ia voltar. Já Apocalipse, fui para né? Já? Apocalipse. Não entendi nada. É, Até hoje tem coisas que eu não entendo. é. Mas assim, eu queria saber quando é que Jesus ia voltar. Um alívio, uma paz, assim, uma vontade enorme de gritar que Jesus era bom. Minha mãe ficou super admirada. Minha mãe demorou um tempão para se converter. Mas essa é uma história que eu vou contar depois. Quem sabe um dia eu volto aqui. Mas assim, a, o pessoal do catecismo foi tudo lá em casa, na segunda-feira logo. Rapaz, você foi na igreja protestante, você virou evangélico? Eu disse, Verdade que no foi. dia Na seguinte. segunda-feira eles souberam que eu tinha ido na Por igreja quê? dos Você crentes. chegou em casa, falou pra tua mãe e Não, eu aí. cheguei em casa, ia dar quase 10 e pouco da noite. Minha mãe, como é que foi lá? Eu disse, foi bom, Jesus falou comigo. Ela falou, Jesus falou com você? Eu disse, falou. Jesus falou comigo. Ela disse, como é isso? Eu disse, não sei não, foi Deus mesmo assim que falou comigo e tal. Ela disse, vai jantar, que tá ficando maluco. Aí eu jantei, fui dormir. Na segunda-feira de manhã, meus professores de catecismo já tinham ficado sabendo, às 8 e pouco chegaram lá. Olha, Ita, você foi na igreja protestante, como é que foi isso? Você foi na igreja dos crentes, mas você vai fazer a comunhão agora semana que vem e tal. Aí eu disse, não, mas nós católicos também não aceitamos Jesus. Eu vou continuar sendo católico. Eu não entendia nada que era ser crente. Então, tanto que na quarta-feira, o Edmilson foi lá em casa para me convidar para ir para o culto de oração na igreja batista. Eu não fui com ele. Eu fui para a celebração da Igreja Católica, porque na minha cabeça eu tinha aceitado Jesus, eu tinha falado comigo, mas eu não sabia nada sobre novo nascimento, vida com Deus, não. Eu estava impressionado, sentindo aquela alegria, aquela paz, aquela coisa toda de ter ouvido Jesus falar comigo. E qualquer pessoa pode ouvir a voz de Deus, o que precisa é ficar atento. Sim. A Bíblia diz que a fé, ela vem de ouvir a palavra de Deus. Então eu digo para os irmãos internautas aí que estão conosco, né? Leiam a sua Bíblia, Deus vai falar com você. Ore com sinceridade, Deus, fala comigo. E Deus, agora tem que ter cuidado, porque o diabo, ele tenta enganar as pessoas. Né? Ele pode até se transformar em anjo para enganar as pessoas. Então o que você tem que fazer é o seguinte, é procurar ler a Bíblia e procurar igrejas que ensinem a Bíblia, mas que creiam que Jesus é Deus, que creiam que Jesus é o Salvador, porque acreditar em Jesus, tem muito tipo de Jesus por aí. Né? O próprio Jesus disse lá em Mateus 24 que muitos falsos cristos surgiriam. Então eu não sabia de nada disso. Aí o Edmilson foi lá em casa na quarta-feira, me chamou para ir para o culto, eu disse, irmão, não vou não, hoje não, que eu vou na minha igreja. Ele disse, então, te levo. Eu disse, não, mas eu vou na minha igreja católica. E fui para a celebração católica. Só que aí eu já me senti diferente. Já me senti assim, meio que estranho. Quando foi na sexta-feira, o Edmilson passou lá em casa de novo e me levou para o culto. Né? Com a ajuda até da minha mãe. Minha mãe disse, ele vai, que ele não vai fazer nada mesmo. E aí, para minha mãe, esse negócio de eu ir para a igreja, não importava qual fosse, na época, assim que começou, assim que eu me converti, era até uma coisa boa, porque ela estava preocupada com as minhas andanças, com as minhas saídas, com essas coisas que eu fazia. Ela estava ficando preocupada, porque eu já estava ficando adolescente, com 13 para 14 anos, já me sentindo um bichão. Então, irmão, ele vai com você sim. Aí o irmão passou lá de moto, me pegou e levou para o culto. Era culto de oração. O pastor fez lá um momento de reflexão, os cânticos, e dividiu em dois grupos. De mulheres ficaram com a missionária e de homens ficaram com ele. Como o espaço era na casa, era curtinho, as mulheres ficaram na varanda e a gente foi para debaixo de um pé de pau lá, com um bico de luz.
fizemos um ciclo. Aí o pastor veio com a cadeira de plástico, pôs a cadeira entre Edmilson e eu. De maneira que o Edmilson foi o primeiro a falar e eu fiquei por último. Quando chegou na minha vez, aí eu disse, eu quero pedir que vocês rezem por mim. Eu não sabia a diferença de rezar e orar. Eu quero que vocês rezem por mim, porque eu vou fazer a primeira comunhão, tenho que pedir perdão lá pro padre, que o padre me deu uma boa absolvição. E aí o pastor disse, gente, o Inter é novo convertido. E aí ele se virou para mim e já foi me explicar o que era aceitar Jesus, o que era nascer de novo, o que era pecado, o que era ser perdoado. Ou seja, ali naquele momento no Não, culto de oração, acabou o você culto. participou da primeira da primeira classe de novos crentes ou de doutrinação. Né? Foi. Ele abandonou as 99 lá e foi cuidar de mim, que não sabia de nada. Já foi logo dizendo, você fez o quê pro padre lá pra você pedir perdão pra ele? Eu disse, nada, não, mas tem que fazer. Ele disse, não. Olha, a Bíblia diz, tome Bíblia. Foi até umas 9h30 explicando Bíblia para mim. João, Mateus, Romanos, ele foi lendo os textos e mostrando, quem confessar Jesus com a boca, crer no coração é salvo. Você fez isso domingo. Se você se arrepender, Deus perdoa e purifica. Você fez isso domingo. A comunhão, nós estamos tendo aqui como irmãos. Tá? A gente tem uma ordenança chamada ceia e tal. E aí pronto. Aí quando foi no domingo seguinte, eu já estava no culto lá, já na igreja, na escola bíblica de manhã. Edmilson me levou para a escola bíblica. Então, assim, quando foi em outubro, dia 24 de outubro, eu fui batizado. 1 mês e 15 dias depois, eu já estava sendo batizado convicto. Que Jesus tinha falado comigo, eu tenho convicção que Jesus falou comigo. E não foi uma revelação especial. É uma relação que Deus quer ter com qualquer pessoa. Tá? Não acendeu luz, nada disso não. Eu ouvi a verdade. A verdade é que tocou no meu coração. A palavra de Deus, pastor, ela é viva. Ela penetra no nosso coração. Sim, viva, eficaz. Viva e eficaz. Então, assim, ela produz duas coisas. Ou você se rende, se entrega à verdade, crê na verdade, e você é salvo por Jesus. Não que você seja melhor do que os outros, mas você começa a ter uma vida diferente, porque você se torna uma nova criatura. Ou você endurece o coração e o diabo vai tentar afastar você ainda mais de Deus. Você se revolta. Porque a verdade, ela vai onde você mais precisa. Que é no seu orgulho, na sua vaidade, no seu medo, na sua dúvida, na sua angústia. A verdade de Deus, ela penetra na alma justamente porque todos nós somos pecadores. E todos nós precisamos nos converter para Jesus. A gente precisa entregar a nossa vida para Jesus. Então, naquele dia, eu tive a imensa alegria de me render, de me entregar, de pedir perdão. Mas eu conheço um monte de gente que não faz isso. Que Deus toca no coração e a pessoa se fecha e diz... A pessoa resiste. Resiste, diz, não vou, não quero. Né? E enquanto estiver vivo, tem uma chance. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela fica lá. Agora, ela pode crescer e ficar sendo sufocada pelos espinhos da vida, ou ela pode ser arrancada pelo maligno se a pessoa entregar a sua vida para o maligno. Mas a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela vai ser pregada, vai ser anunciada. Mas eu tive essa imensa alegria, mas eu não entendia. Então eu precisei de um acompanhamento. E é muito importante que as pessoas vá para a escola bíblica, frequente a igreja, tenham um discipulado pessoal. Né? E como eu falei, com a Bíblia, né? Estudando a Bíblia. Para nós, como batistas, eu vou abrir com parênteses aqui, para nós é uma questão de honra. Para nós a Bíblia é a palavra de Deus, é a única regra de fé e prática da nossa vida. Então, isso também fez uma diferença muito grande. Por quê? Eu já queria ler a Bíblia toda, aí foi quando começou a ficar ruim para mim. Porque minha mãe começou a achar que eu estava ficando fanático, porque eu não queria perder nenhum culto. Minha mãe disse, você está ficando fanático, e não sei o quê, não é assim, para servir a Deus não precisa disso. E como a gente morava longe, ela ficava preocupada, porque eu chegava tarde da noite. E aí foi quando começou a ficar ruim. Foram 4 anos de muita luta, né? Porque ela achava que estava me protegendo. E, na verdade, o inimigo estava querendo usar ela para me afrontar, para eu ter medo, para eu não querer servir a Deus. E até para afastar e me desviar, afastar. né? Então, por exemplo, teve dias dela trancar a bicicleta e dizer, você não vai para o culto, que eu sou sua mãe, eu mando em você. E eu, imaturo, né? Ali adolescente, 13, 14, 15 anos, eu dizia, eu vou sim, porque o primeiro mandamento é amar a Deus. Honrar pai e mãe é o quarto, é o quinto. Aí ainda fazia um negócio assim bem maluco. E ela dizia, mas tem que honrar pai e mãe, mas amar a Deus primeiro. Então eu cansei de pular o muro de casa para ir para o culto, cansei de chegar no culto chorando. Né? Teve uma vez que eu estava escalado para dirigir o culto, eu já crente, uns 2, 3 anos.
já dando estudo bíblico pro povo, ganhando gente para Jesus, e minha mãe nos convertia. E aquilo trazia muita angústia para mim. Eu dizia, meu Deus, minha mãe não se converte. Eu queria tanto que ela sentisse o seu amor, a sua alegria. E aí ela disse, você não vai, eu sou sua mãe, e eu vou mandar sua rede para casa do pastor. Eu disse, mas mãe, eu vou ter que dirigir o culto. Você não é pastor para dirigir culto, quem tem que dirigir culto é pastor. O pastor é que é pago para isso, pastor é que é ladrão e não sei o quê. E aí eu pulei o muro e fui, cheguei lá, o culto já estava quase acabando. E eu me ajoelhei e disse, Senhor, não aguento mais não. Se o Senhor quiser salvar minha mãe, salva. Se não quiser salvar, não salva. E eu entrego na tua mão, não vou falar mais nada, não vou discutir. E o missionário sempre aconselhando, né? Não bata de frente, ore por ela, né? Ela não entende e tal. Mas eu não entendia, porque eu estava levando meio mundo de gente para Jesus e minha mãe eu não conseguia levar. Só que tem coisa que não é nós que faz, não é nós que fazemos, né? É. A obra de Deus, quem faz é Deus. É o tempo de Deus, É né? o tempo de Enfim. Deus. E aí foi que eu fiz, foi num domingo, na terça-feira a mulher aceitou Jesus. Glória a Deus. Teve um estudo bíblico lá Glória em a casa, o Deus. missionário foi lá na segunda-feira, ele viu eu chorando, veio conversar comigo e disse, mas eu vou lá falar com sua mãe. Eu disse, não vai não, pastor, ela vai ficar com raiva. Aí ele chegou lá de manhã, segunda-feira de manhã, bateu na porta lá com a esposa dele, Dona Evilane, vim aqui ver você. Minha mãe estava na cozinha cortando um frango lá, e aí o pastor, o missionário bateu na porta, meu irmão abriu e disse assim, o pastor quer falar com você, Ítalo. Aí quando eu saí do quarto, o pastor, não, eu quero falar com Dona Vilane, já foi gritando. Aí minha mãe, pastor, tô aqui ocupada, mas o Ítalo tá aí fora. Doido pra se livrar, né? E aí aí o pastor, não, eu quero falar com você. Aí minha mãe tava lá com a faca na mão, um pedaço de frango na mão, uma banda de frango na mão. Eu disse, pastor, eu tô aqui com a mão suja. Não, mas é rapidinho. Dona Vilane, nós estamos fazendo um trabalho nas casas, de oração nas casas, e a gente quer saber se pode ser aqui. Amanhã. Nessa terça-feira. Aí disse, não, pastor, não dá certo, não. Eu disse, na quinta-feira. Não, na quinta-feira é pior. Não, então vai ser na terça mesmo. Rapaz, na terça-feira. Aí o pastor disse assim, então vamos lá, então amanhã mesmo. Aí disse, pastor, mas tá final de mês, eu não recebi minha pensão ainda, não vou poder oferecer um café. Aí o pastor, não, a gente vai trazer o café. Mas não tem muita cadeira, vem muita gente, eu não tenho cadeira para todo mundo. Aí o pastor, não, a gente vai trazer as cadeiras também, só queria saber se podia ser aqui. Aí minha mãe, mas a sala é pequena. Ela tentando fugir de qualquer jeito e o pastor cercando. Ele disse, não, mas a minha sala é pequena, não vai caber todo mundo. Ele, não, então faz aqui no terreiro mesmo, que era o quintal da frente, né? Rapaz, não teve jeito. Foi marcado esse estudo bíblico lá em casa, na terça-feira. E aí quando o pastor saiu, minha mãe ficou com a cara brava, velho, querendo assim... quase me dando uma pisa. Você arruma essas coisas só para dar trabalho para gente. Agora vai vir um monte de crente aqui para casa, não tem cadeira para todo mundo. Eu não vou ter dinheiro para comprar café para todo mundo. Você com as suas leis e não sei o quê. E foi cortar o frango lá e eu morrendo de medo da vaca. Na terça-feira eu tô lá. O pastor veio de uns 20 pessoas. Um monte de gente que eu já tinha ganhado para Jesus também estava lá. Tinha umas vizinhas que eu tinha convidado. Aí o pastor, no finalzinho do estudo, disse assim, vamos orar, gente, agora terminando. Baixa sua cabeça. Ora por quem você conhece que não é crente ainda. Aí eu fui orar pelas vizinhas, pelos vizinhos e tudo. O pastor disse assim, tem alguém para entregar sua vida para Jesus? Glória a Deus, amém, louvado seja Deus. Tem mais alguém? Aí outra pessoa, mais alguém? Tá. Aí nesse dia, minha mãe e meus 3 irmãos. A mãe e os 3 irmãos aceitaram Jesus. Que maravilha. Quando eu abri os olhos, eu pensava que eram os vizinhos. Nem passou pela minha cabeça que era minha mãe. Aí quando eu abri os olhos que vi que era eles, aí pronto. Aí eu comecei a chorar, muito feliz, muito feliz. Aí ela chorando também, dizendo que estava sentindo uma coisa boa. E aí ela entregou a vida dela para Jesus. E aí as coisas começaram a melhorar para mim, porque ela começou a ajudar, né? Eu fui líder da MCA há 2 anos. Você, líder da MCA, essa é a primeira vez que eu vejo, gente. Eita, como né? A vida é dinâmica e ser batista é bom. Líder da MCM por 2 anos, o Ítalo. Isso aí. Na época era MCA, né? Mulheres Cristãs em Ação, por quê? Sim. Como a gente estava levando muitas pessoas para estudo bíblico, eu comecei a estudo bíblico ali com 14 anos. Eu fui batizado. Eu me converti dia 9 de setembro de 2001.
Dia 24 de outubro do mesmo ano eu fui batizado. Em dezembro, o missionário já chegou e disse assim: Ítalo, você vai ajudar a missionária com as crianças na EBD. Eu disse: o que é EBD, pastor? A escola bíblica que você está vindo. Aí eu disse: ah, é? Isso é, você vai ajudar as crianças com a missionária. Já fui ser professor de criança com a missionária. Quando foi em março de 2002, o pastor chegou com um pacotão assim de cartaz e revistas de missões mundiais e disse assim: você vai ser o promotor de missões. Eu disse: o que é isso? Ele disse: durante a campanha eu te explico. É uma campanha que a gente faz para orar pelos missionários. Aí eu comecei a ler as revistas de missões. Em julho de 2002, ele reuniu os adolescentes. Tinha um menino chamado Otávio, que tinha 17 anos, eu tinha 14. Ele disse assim: ó, vocês vão ser agora o grupo de jovens da igreja, e o Otávio vai ser o presidente e tu vai ser o vice. Tudo novo convertido. De maneira que quando chegou em setembro, que eu completei 1 ano de crente, eu já era professor ajudante de criança, promotor de missões e vice-presidente do jovem. Então o que eu fazia? No sábado para o domingo, eu queria levar tudo que era criança para a escola bíblica, eu era o professor de criança, com a missionária. Então saía convidando as crianças, porque eu era o professor. Na reunião de jovem, eu queria levar meus amigos tudinho, porque eu era o vice-presidente do jovem. E tudo que era irmão e adulto, eu queria envolver com missões, porque eu era o promotor de missões. E aí pronto, a gente começou de bicicleta, o Edmilson fretava o pau de arara no domingo, depois o pau de arara não cabia mais, começamos a ir de bicicleta acompanhando o pau de arara e ia para os cultos. Aí o pastor, em 2003 para 2004, começou a fazer uns cultos lá nas casas, já tinha esses estudos bíblicos, né, que eu mesmo fazia. Eu fiz estudo bíblico com turma de 20 pessoas. Menino, só do colégio lá, que eram uns 300 meninos, eu fazia turma, eu separava até os meninos das meninas, porque não cabia lá no terreiro lá de casa. Então, o meu negócio era levar as pessoas a ter um encontro com Jesus. Eu queria. Sim. E isso não mudou. Fez 22 anos agora, dia 9 de setembro. Eu não quero levar as pessoas para a Igreja Batista. Eu quero que a Igreja Batista seja uma porta do céu para as pessoas se encontrar com Jesus. Amém. Né? Amém. E se não for batista, a próxima que tiver de casa, que for bíblica, que for séria, eu estou enviando. Olha, vai para lá, para aquela igreja ali que é de Jesus também. Porque eu sei que no céu não vai ter separação de denominação. Mas, como eu aprendi a ser cristão, estudando a Bíblia com os batistas, eu creio que a Igreja Batista é uma das igrejas hoje mais confiáveis. A Igreja Batista da Convenção, né, a Igreja Batista histórica, tradicional, missionária. Se a sua igreja é batista e não faz missões, tem algum problema com ela. Porque eu digo, a minha vida e a vida de todo cristão é fruto de missões. Porque alguém falou de Jesus, alguém orou, alguém deu um estudo bíblico, alguém se importou, alguém convidou. E isso é missões. Missões é compartilhar o amor de Deus. E aí, pastor, eu queria fazer isso. E ainda hoje é assim. Entendeu? Eu chego numa sorveteria, chego na parada de ônibus, eu chego em qualquer lugar. O meu negócio é perguntar para a pessoa: como é o seu nome? Quem é você? Você já teve um encontro com Jesus? Eu posso orar por você? Geralmente eu peço para orar, porque eu creio que Deus ouve a oração. E aí eu já oro pela pessoa. Não é uma questão de desenvoltura, de emprego, de trabalho. Não, eu sou missionário. Não. Eu podia não ser um plantador de igreja. Hoje eu sou um plantador de igreja. Não tenho experiência de plantador de igreja, assim. Mas quando as pessoas são salvas, o próprio Deus forma a igreja. Porque a igreja é uma congregação de pessoas salvas. Então o salvo, ele quer congregar. Quando a pessoa diz assim: eu sou de Jesus, mas não gosto de igreja, não gosto de congregar, tem algum problema. Ou está fraco na fé, ou está com o pé na cova, ou era religioso, tem algum problema. Porque congregar faz bem para nós. Entendeu? Você está com gente ali orando, você está com gente aprendendo da Bíblia, é bom para nós. Então, hoje eu não sei se a minha vida, eu tenho certeza, na verdade, que a minha vida não valia a pena se não fosse com Jesus. Então, assim, não é uma questão, eu gosto de ir para a igreja porque eu sou pastor. Não. Eu sou pastor porque Deus me deu o privilégio de fazer parte da sua igreja. Eu sou um pastor porque Deus me deu a honra de poder cuidar de pessoas. Eu sou um pastor porque Deus me deu o privilégio de servir a Ele cuidando de outras pessoas. Mas se eu fosse um médico, se eu fosse um advogado, se eu fosse um professor, se eu fosse um juiz, a missão não ia mudar. A missão não ia mudar.
Por quê? Todo cristão é um missionário. Todo cristão é uma testemunha do amor de Deus. E cada pessoa tem suas particularidades. Alguns são mais desenrolados, outros são mais tímidos. Mas cada pessoa que teve um encontro com Jesus, ele pode chegar para alguém e dizer: olha, Jesus está mudando a minha vida e pode mudar a sua. Porque nós não mudamos da noite para o dia. Nós estamos num processo de santificação que Deus pede consagração da gente. Então, quanto mais você se consagrar, mais santificado Deus vai fazendo com você. Então, nós estamos numa caminhada, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui de mudança. Na realidade, isso é abraçar o ID, né? Abraçar o ID de Abraçar o Jesus. ID e viver essa realidade, independentemente do contexto, Do da contexto, situação, da do situação. ofício, né? Sim, Da formação, enfim. do chamado específico. É. Mas, pastor, olha, que prazer estar aqui. Eu espero de coração que os nossos internautas possam um dia, quem sabe, chegar lá no Ceará. E se você é do Ceará, né? Você que está com a gente aqui e tal, procura ler a Bíblia, vai lá. Né? Você que está aí acompanhando, o menino aqui mostrou para mim a câmera que esse negócio aqui é chique demais. Ó, você que está aí acompanhando, Jesus ama você. Não importa qual seja a sua luta, a sua prova, você não é fruto do acaso, não importa qual a sua origem, não importa a sua condição social. Deus ama você, não esqueça disso. E você tem uma escolha entre amar e ser amado. Ser amado todo mundo quer ser amado. Amar é difícil. Porque o amor de Deus é que tem que encher o nosso coração. Então, entre amar e ser amado, escolha amar. E lembre-se, você já é amado. Deus ama você. E Amém. aí você está lá no Ceará, Amém. faz uma visita aí numa igreja. O Ceará, pastor, tem mais de 70 cidades, 90 e poucas cidades que não tem igreja batista. E a gente Desafio. ora para que a gente tenha uma igreja, pelo menos uma igreja batista em cada 10 mil pessoas tem uma igreja batista. Não porque a igreja batista é melhor do que as outras, mas porque a igreja batista pode ser um instrumento de Deus para salvar as pessoas, ajudar as pessoas. E nós queremos isso para o nosso país. Nós queremos que o Brasil seja de Jesus. Amém. 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 Pastor Ítalo, então eu quero agradecer muito pela tua presença e, assim, quero expressar aqui também a minha gratidão a ti por compartilhar conosco a tua experiência de vida, por compartilhar o teu testemunho pessoal. E eu sei que muitas vezes isso não é fácil, porque na realidade, quando nós fazemos isso, a gente está se expondo de alguma forma, Sim, né? Claro que não é algo grave, mas assim, você está contando algo que é absolutamente pessoal para as pessoas, e isso, na verdade, a gente precisa se desarmar, né? Você tem que sair da defensiva para poder falar, olha, isso aconteceu comigo, eu sou assim hoje porque em um determinado ponto da minha vida o Senhor agiu e me trouxe ao conhecimento dele, Sim, enfim. Então eu realmente te agradeço por compartilhar com a gente. O irmão continua, né, tá atuando no ministério já há 22 anos, isso é bênção, é nosso missionário lá no Ceará, hoje em Fortaleza, continua plantando igrejas, formou uma família linda. Então nós vemos que a tua história de vida, que com base naquilo que nós temos visto, né, em alguns casos e situações, poderia ter se tornado uma tragédia a partir do momento em que você perdeu teu pai, mas nós vemos você sendo abraçado pelo Senhor e isso transformou e te trouxe para uma realidade. Hoje você, além de ter se tornado aí, né, promotor de missões já no primeiro ano, professor das crianças, líder de jovens, hoje você é pastor da nossa denominação, é nosso missionário, um bom marido, um bom pai de família, um homem de Deus, e nós temos visto isso. Então, glória a Deus, que o nome do Senhor Jesus Cristo continue sendo exaltado na tua vida, na tua história e na tua família. Obrigado por estar com a gente aqui. Eu que agradeço, pastor. E é o que eu peço a Deus todo dia, que Ele nos guarde, que a gente continua sendo falhos, né? A gente conta o que Deus faz, as mudanças que Deus faz na vida da gente, como um lembrete de que tudo é possível ao que crê. Amém. Né? Não é que a gente quer se exaltar, que às vezes as pessoas recebem, o inimigo faz as pessoas receberem a mensagem como se fosse uma acepção de pessoas. Esses crentes acham que é melhor do que nós. Não é. Na verdade, é um temor muito grande. Né? E quando a gente fala do que de ruim que a gente fez, a Bíblia diz que não há ninguém bom. Todo mundo faz alguma ruindade, todo mundo peca sem querer. Agora, alguns têm coragem de confessar que erraram e que querem mudar, e outros escondem.
E lá em Provérbios 28:13, a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança a misericórdia, Amém. né? Agora, Sim. quem esconde nunca prospera. Então, não é uma questão de ser melhor ou pior, mais santo, menos santo, não. É a consciência de que Deus me ama, tem um plano para a nossa vida, para a vida de cada pessoa, e um plano que glorifique o nome dele, não porque ele precise disso, mas porque nós precisamos disso. Nós somos criados para a glória dele. Nós é que precisamos ter paz com Deus, nós é que precisamos ser felizes com Jesus. Então, tudo aquilo que as pessoas procuram no mundo, o mundo não pode dar. Jesus é quem dá propósito, Jesus é que dá alegria verdadeira. Você passa por luta, você passa por prova, dificuldade, mas o amor de Deus, quando nos abraça, faz toda a diferença. Porque aí você chora, mas Deus recolhe a sua lágrima. Você fica preocupado, mas o Espírito Santo te conforta. Você enfrenta o medo, mas o Espírito Santo fortalece, a palavra encoraja. E aí você não fica na prova, você não fica caído, você passa. A mão de Deus está ali renovando a misericórdia toda de manhã, né? Então, se eu fosse contar aqui os milagres que Deus já fez, de provisão, de cura, de livramento, muita gente não ia nem acreditar, porque a gente não precisa enfeitar o que Deus faz. O que Deus faz é lindo, Sim. né? Então, hoje, quando eu olho para a minha vida, eu digo, Deus, tu é muito bom. Tu é muito bom. E o que eu posso pagar? O que eu posso dar para Deus? O que eu tinha era a minha vida. E bem desmantelada, né? Bem vazia. Então, se hoje a minha vida vale a pena, é graças a Deus. Então, Amém. a gente precisa realmente louvar a Deus. E a Bíblia diz muito claro, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Tem muita gente religiosa, repito, religião não salva. Mas se você buscar Jesus de coração, você vai encontrá-lo. E ele tem poder para salvar. Amém. Então, eu agradeço esse privilégio de conhecer o senhor, de conhecer o pastor Reinaldo, o nosso missionário Newton, com a sua esposa Ana, a Igreja Batista aqui no Jardim Morada do Sol, uma igreja linda, missionária, e em construção, né? Lá a gente costuma dizer, lá nos pequenos grupos que a gente tem, pequeno grupo multiplicador, que nós estamos em construção. Deus está construindo em nós um novo ser. Nós somos novas criaturas. E a igreja de vocês está em construção constante, literalmente, né? Sim. Tanto construção do templo, que está quase terminando, logo, logo vai terminar, porque mais difícil já teve, mais longe já teve. Um templo lindo para acolher mais pessoas, para alcançar mais pessoas. E eu louvo a Deus por isso. E eu sei que tudo que já foi feito até hoje é fruto desse amor que vocês têm a Jesus, a obra missionária. E eu me sinto muito honrado de ter estado com vocês. E hoje, de ter o privilégio de ser um missionário dos batistas brasileiros. Então, eu fui salvo por um trabalho missionário, desenvolvi minha caminhada cristã na obra missionária, pude fazer o curso de teologia mantido por missões e hoje sou um missionário mantido pelas ofertas missionárias das igrejas batistas do Brasil, tantos homens e mulheres que com dificuldade contribuem para que a gente continue levando o evangelho para outras pessoas. E eu digo aqui com toda certeza, só Deus pode recompensar e ele com certeza irá recompensar. E o meu pedido a Deus é que abençoe e multiplique na vida de vocês a cada dia. Ore pela nossa família lá. Deixa um abraço aqui muito caloroso para a igreja, mas também para minha mãe. Sim. Mulher de Deus, que hoje é dirigente de congregação. Glória a Deus. É uma parceira, ora por mim, uma mulher muito batalhadora, minha referência. Minha esposa, que Deus me deu, que tem paciência comigo, que aguenta aí minhas teimosias, meus estresses, minhas coisas. Meus filhos, que eu oro todo dia que Deus guarde do mal e que eles cresçam não só no caminho do Senhor, mas andando com o Senhor. E agradeço a Deus essa honra de servir a sua obra aos batistas brasileiros através da Junta de Missões Nacionais, ao nosso pastor Fernando Brandão, os nossos coordenadores, nossos mentores. A família de Missões Nacionais tem crescido e nós temos muito para avançar, temos muito ainda para fazer. E eu creio que não é impossível sonhar com a pátria ganha para Cristo. Agora, tem muita gente ainda que precisa despertar para isso, como diz lá o hino do cantor cristão, né? Ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Eu não quero morrer pelo Brasil, mas se for preciso morrer para a glória de Deus, eu entendo que será pouco, por tudo que Deus já fez na minha vida. Então, eu quero viver por Jesus. Amém. E eu peço a Deus que Ele me guarde para que isso não aconteça. E se eu errar, se eu cair,
Se alguém descobrir, o pastor Ítalo lá do Ceará escorregou na jaca lá, deu de cara na maionese e fez uma besteira e tal, que você possa lembrar o seguinte: os homens falham, Jesus não, né? Então, olha para Jesus, continua olhando para Jesus. A minha oração é que Deus me guarde, e ele diz, né, na sua palavra, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Sim. Mas eu já pensei muitas vezes, pastor, nos momentos difíceis, assim, poxa, será que eu vou tentar uma outra vida? Mas aí eu me lembro, a vida é Jesus. De fato, pastor, talvez essa seja uma das maiores tentações que nós, né, pastores, ministros do evangelho, temos, que é a tentação de sair, de deixar o ministério. De deixar o ministério. Mas quem tem chamado, quem tem convicção, aí encontra forças no Senhor para seguir em frente, mesmo diante das lutas. Pastor, muito obrigado. Um prazer tê-lo aqui, viu? Que Deus continue abençoando grandemente a tua vida, a tua família, o teu ministério, e que você continue sendo instrumento e canal de bênção nas vidas de muitas pessoas, como tem sido até aqui. Queridos, nós estamos chegando ao encerramento do nosso podcast. E eu quero aqui mandar um abraço para os nossos patrocinadores, mais uma vez citando a Coptec, um abraço para o Evandro e para toda a sua equipe, e também o pessoal da Cobratec lá de Assis, um abraço para o Vanderlei e para toda a equipe, muito obrigado por acreditar no nosso trabalho, na nossa proposta. Vamos fazer um encerramento de uma forma diferente aqui, gente? Eu quero chamar todo mundo aqui, o pastor... o Leandro que está comigo na técnica e também o Newton. Vamos falar juntos o tema da nossa campanha de missões nacionais. Muito bom. Vamos dar um brado aqui ao Senhor, não é? Falar todos juntos para a gente encerrar aqui, tá bom? Vamos lá então? Amém. A solução é Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. E vamos recitar para todo mundo que está nos ouvindo aqui a nossa divisa, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. É isso aí, gente. Vamos continuar anunciando e levando a mensagem do Evangelho. Um abraço a todos. Até o nosso próximo podcast.